Olá, bem-vindos ao nosso Bom Dia Investidor, começando mais uma semana, segunda-feira, 17 de junho, e eu começo lembrando que vamos ter uma semana curta pelo feriado de Corpus Christi, mas a semana também embute uma agenda super importante de decisões e também de dados de conjuntura. Por exemplo, reunião do Banco Central americano, do Fed, reunião do BOJ, Banco Central japonês, do Banco Central inglês, do BOEL, e também aqui do nosso Bacen, do Banco Central do Brasil, fazem suas reuniões de política monetária e pode haver surpresa de um desses bancos centrais mudando um pouco a rota da política monetária em função da desaceleração econômica global. Também vamos ter o Banco Central Europeu, o BCE, fazendo o seu fórum anual em Sintra e certamente vamos ter alguns indicadores de conjuntura importantes, começando hoje pelo Índice de Atividade Industrial do Fed de Nova York. Lembro também que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, vai estar no Congresso na próxima quarta-feira respondendo perguntas sobre esse vazamento de conversas com o Ministério Público. Na semana passada, a Bovespa terminou o período com uma alta pequena de 0,22%, índice 98.040 pontos, e o mercado americano também encerrou a semana com pequenas altas. Hoje, mercados da Ásia fecharam com viés positivo, a Bolsa de Tóquio praticamente estável, alta de 0,03%, Europa começando o dia com comportamento misto, mas já desacelerando um pouco as bolsas que estavam em alta, e futuros do mercado americano também com leve alta nesse início de manhã. Aqui, os mercados vão ter que repercutir logo no início do dia a demissão de Joaquim Levy da presidência do BNDES, depois de Bolsonaro dizer que a sua cabeça estava a prêmio. Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central, e Salim Matar, que cuida da parte de privatização, são cotados para assumir a presidência do BNDES. Além disso, vão ter que repercutir as declarações de Paulo Guedes na última sexta-feira, criticando o relatório apresentado para a reforma da Previdência. Paulo Guedes fez conta e disse que com o relatório a redução do gasto fiscal ficaria em 860 bilhões de reais e não 913, como falou o relator, e criticando ainda o benefício para servidores públicos. Foi respondido fortemente pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falando sobre base de apoio pequena do governo de Bolsonaro. Então, esse é um outro caso que vai ter que ser repercutido hoje. Do lado externo, a Índia colocou tarifas em cima de produtos importados dos Estados Unidos, depois 29 grupos de produtos, depois do governo americano ter removido alguns benefícios que existiam em relação à Índia. E nos Estados Unidos, o secretário de Comércio, Ross, disse que os Estados Unidos podem impor mais tarifas à China, fala-se em mais de 200 bilhões de dólares, caso não haja acordo. Retirou a parte da expectativa de que possa haver um acordo na reunião do G20 no final do mês, quando Donald Trump, teoricamente, vai se encontrar com Xi Jinping, mas a reunião ainda não está marcada entre os dois. No final de semana, tivemos ainda um apagão na Argentina e no Uruguai, mas agora a energia por lá começa a voltar. Como se vê, um dia e semana de muito estresse para os investidores. Falando da agenda do dia, saiu agora há pouco o IPCS da segunda quadricemana do mês de junho pela Fundação Getúlio Vargas, inflação encolhendo para 0,04%, de anterior em 0,12%. Vamos ter também daqui a pouquinho a divulgação da nova pesquisa semanal Focus do Banco Central, e o destaque certamente deve ser um encolhimento do PIB, mais um encolhimento 16º, se não me falha a memória, de todas as últimas reuniões da pesquisa Focus.
e muito em função do índice BCBR que saiu na semana passada, mostrando comportamento negativo e a possibilidade do segundo trimestre iniciar uma recessão técnica. Sai também o saldo da balança comercial na semana anterior. Nos Estados Unidos, vamos ter o índice de atividade industrial do Fed de Nova York de junho, a confiança dos construtores no mês de junho e fluxo de investimento em títulos do Tesouro Americano no mês de abril. Falando de expectativas, a Bovespa pode até ter um comportamento de alta ao longo do dia, mas o início do dia deve ser bastante tumultuado pela repercussão de todos esses fatos. Dólar com um comportamento um pouco mais fraco, seguindo o mercado internacional e juros em queda. Falando de mercados, agora há pouco a Bolsa de Londres tinha queda de 0,13%, Paris subia 0,19% e Bolsa de Frankfurt praticamente estável, subindo 0,02%. Euro negociado a 1,122 do dólar, em alta, portanto. Petróleo WTI negociado em Nova York a $51,81 o barril, uma queda de 1,33%, e isso influi negativamente nas cotações da Petrobras. Os notes americanos, títulos de 10 anos com taxa de juros em alta para 2,11%, e mercados futuros americanos, o Dow Jones praticamente estável, alta de 0,01%, e Nasdaq também com uma alta de 0,11%. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer nesse início de manhã. Tenham todos um bom dia, sucesso nos negócios, e eu espero vocês no final da tarde com o nosso Boa Noite Investidor. Até lá, então.